E eu tô aqui, ó, terminando de me arrumar para gravar esse vídeo, justamente desse cômodo aqui que muitas vezes é tido como o vilão de uma casa, o vilão energético que rouba as energias, que tem aí a parte negativa de uma casa. E eu quero trazer aqui para você que talvez esse cômodo ele possa ter alguns momentos, né? Alguns pontos nele próprio que seja ponto de descarte, que seja pontos de energia não tão positivas assim. Mas ele merece a sua atenção. Isso mesmo, eu vou falar sobre um cômodo chamado banheiro. Aqui eu tô na minha suíte, tô terminando de me arrumar e eu vou explicar para você como que você pode aí dar uma atenção especial nesse cômodo, nessa parte tão importante que é a nossa, digamos assim, é o cômodo da cura física da sua casa. Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te dar alguns pontos para você observar no seu banheiro, harmonizar, trazer mais energias, para que ele seja um cômodo, né? Um cômodo de harmonia. Esse cômodo muitas vezes para tomar um banho, para fazer o nosso descarte físico, para escovar os nossos dentes, lavar as nossas mãos, todas as impurezas que o nosso corpo físico apresenta, normalmente ele é curado aqui nesse cômodo que é dito tanto como vilão. Mas eu vou explicar para você como você observar de uma forma amorosa para esse cômodo, tá? Que é muitas vezes subestimado numa casa. E nessa arquitetura contemporânea, ele foi introduzido, ele foi acrescentado, né? Introduzido para dentro da casa. Porque por muitos anos, na antiguidade, os banheiros, eles eram na parte externa da casa, justamente por ter essa função do descarte físico, de levar as nossas, digamos, impurezas, as coisas que não servem mais. E aí, mas ele tem sim, ele tem um ponto aí que ele precisa de muita atenção, mas não é por isso que ele vai ter que ser um vilão, ok? Então fica comigo, mas antes eu vou me apresentar. Eu sou a Cristiane, sou terapeuta dos ambientes e é uma alegria ter você aqui comigo nesse canal, nessa forma de eu poder trazer o meu servir, a minha ajuda para você, criar uma conexão aí com a sua casa, com o seu ambiente. Então vamos para as dicas. Na verdade não são dicas, eu vou dar pontos que você deve observar e junto com esses pontos, claro, vão ter dicas para você harmonizar, deixar o seu banheiro harmonizado, pronto para fazer parte, não ser mais o vilão aí da sua casa. Vamos lá, eu vou lá para o meu escritório agora para explicar melhor para você. Então vamos lá, ele merece, o seu banheiro ou os banheiros da sua casa merecem uma atenção especial. Por quê, né? Os banheiros. Essas dicas que eu vou dar servem para lavabo, para banheiro social, aquele que todos podem usar em comum, a sua suíte, e para a suíte eu tenho uma dica extra, mas eu vou deixar lá para o final porque eu vou explicar exatamente o porquê que deve ter uma dica, deve ter uma cura aí que a gente chama do Feng Shui nesse local, nessa sua suíte. Qual que é essa cura especial aí que você deve fazer? Mas eu vou dar agora as dicas do geral. Como vilão, e eu vou te explicar um porquê que ele é tido como vilão. Vamos dizer assim que ele é energeticamente tido como vilão de uma casa por conta de um item muito importante que todos os banheiros têm, que é a ligação do esgoto, que liga o seu vaso sanitário, ele está ligado, interligado com o esgoto da sua cidade. Então, mesmo que você mora em casa, mesmo que você mora em apartamento, você mora em qualquer lugar que tenha esse nível de esgoto, esse tubo de esgoto, ele se torna um vilão por conta disso, por conta dessa conexão do descarte que você faz quando você faz as suas necessidades, quando você libera aí as suas necessidades. Por isso que eu falo que o banheiro é a cura física, ele está diretamente ligado ao tubo de esgoto da sua cidade. E aí que vem o detalhe, tudo isso, ele vai para algum lugar. E é esse lugar, esse tubo, essa conexão com o esgoto é que torna o nosso banheiro um vilão.
um vilão de energia, que se você fizer 3 dicas que eu vou te dar agora, vai eliminar bastante essa fama e vai eliminar bastante aí as sensações de vilão. Primeira delas é baixar a tampa do vaso sanitário. Indiscutivelmente, não tem negociação. Tampa de vaso sanitário, tampa da privada, vulgarmente chamado como privada, tem que estar fechada, ponto. Por quê? Como eu expliquei, esse duto do esgoto, ele vai direto para o esgoto da sua cidade, o esgoto do seu bairro. Então, para a usina de tratamento, se é que a sua cidade tem essa usina de tratamento, então é importante que você deixa a tampa do vaso sanitário fechada, fora as microbactérias. Ah, Cris, mas eu moro num lugar que não tem, vai para alguma fossa. Ah, moro num lugar que não tem tratamento de água, algum lugar vai, e vai para uma fossa e ajunta com todas. Então, se você mora num lugar em que infelizmente não tem um plano de saneamento, um plano de tratamento de água de esgoto, ele vai para algum lugar e liga essa água, esse cano, liga junto com os outros esgotos que sabe para Deus onde vai. Mas liga, então, sem negociação. Tampa do vaso fechada. E se você mora com aquelas pessoinhas que não necessariamente precisam abaixar a tampa, né? Sentar num trono, avisa que isso também traz más energias, energeticamente não é bom mesmo que você não sente. Abra, faça suas necessidades, tampe e dê a descarga para ela fluir lá e seguir o caminho dele. E também essa dica de tampar, que é a segunda dica para eliminar aí esse vilão energético, essa descarte energético aí, vamos dizer assim, esse ponto negativo energético na sua casa é o ralinho, o ralo do ralo do banheiro. Se você possível, tem aqueles ralinhos que ele tem uma chavinha, um botãozinho, e nem é elétrico, é um botãozinho manual, que você fecha o ralo. Então ele tem uns buraquinhos, você acaba fechando. Se você não tem a opção de trocar, não tem esse ralinho, existe no supermercado, nas lojas de materiais de construção, um plastiquinho. Por muito tempo eu usei EVA, sabe aqueles papéis de EVA, aqueles plásticos de EVA que vem de papelaria? Recortei bonitinho porque meu piso era branco, coloquei lá em cima, coloquei um lixinho e foi tudo certo. Aí eu já vou entrar aí no terceiro ponto, que vale a pena você olhar o lixinho, o terceiro ponto negativo energético que você tem que dar uma olhada aí para elevar a energia aí do seu banheiro é o lixo, aquele lixo que a gente joga o papel. Aqui no Brasil, ou em algumas cidades, não temos esse costume de jogar o papel no vaso sanitário para ir junto com a descarga. Então a gente tem lixo. E esses lixos é importante que esse lixinho esteja tampado e ele seja constantemente descartado, tá? Então que você descarte ele todos os dias. Tira o lixinho, tira aquela sujeira que fica aí no seu banheiro, tire essa sujeira e coloque no lixo comum, que vai ser descartado depois para coleta. E não menos importante, a gente vai falar da manutenção, tá? Então, o banheiro ele tem que estar funcionando 100%. Porque como eu expliquei, o banheiro ele é tido como um vilão energético. Então, vale a pena a gente dar atenção para mudar esse apelido aí, para mudar um pouco esse foco não tão positivo aí na sua casa. Então, eles têm que estar funcionando. Porta funcionando, abrindo, fechando, tem que ter porta. E aí, se você mora na suíte, tem um banheiro de suíte, então, principalmente. Então, o banheiro tem que ter porta, tem que funcionar, tem que ter maçaneta, que é isso. Que mais? O seu banheiro tem chuveiro, se você é um banheiro que tem a parte de banho, né? Tem que estar funcionando direitinho o chuveiro, funcionando os misturadores, a descarga tem que funcionar, as torneiras da pia tem que estar funcionando, não tem que ter vazamento, enfim, é importante toda a casa toda tem que estar funcionando perfeitamente,
Claro, existem alguns pontos que precisa de atenção, às vezes, Cris, mas, né? Então, o chuveiro, a descarga, as luzes, a iluminação, tem que ter uma boa iluminação, de preferência, se possível, uma boa ventilação. Sei que às vezes não é possível aí por conta de muitos apartamentos, mas é muito importante ter uma boa iluminação caso não tenha uma iluminação natural. Outra coisa que não é tão, que não deveria nem ser falado, né? É a limpeza. O banheiro tem que estar muito limpo. Muito, muito limpo. Ele tem que ser um banheiro limpo. Desde da parte do box, onde você toma banho, até o vaso sanitário. Sempre ter essa preocupação de deixar esse ambiente limpo. Limpo fisicamente e organizado. E aí vai algumas dicas de organização. Tem um armário para colocar as coisas, que vai deixar ele em cima da bancada, enfim. Coloque umas caixinhas organizadoras. Deixe a sua escova dentro de um pote. Existem potes, existem uns recipientes para você guardar a sua escova de dente. Deixa tampada, porque é aquilo que eu falei. As bactérias, elas estão rondando pelo banheiro, né? Então é importante que ele esteja limpo. Independente disso, que você deixe a sua escova, porque às vezes pode ser que as pessoas não tenham tanto cuidado assim. Deixa a escova bem fechadinha, não deixa ela exposta, não. E as coisas também, os objetos. Então, o shampoo você providencia um lugar especial para ele dentro do box, aquelas prateleirinhas. Ai, Cris, não dá, não tem o box. Existem hoje no mercado inúmeras soluções que você pode fazer. Desde coisas com ventosas, e eu já testei, são ventosas poderosas, assim. Escolhe bem, faz uma pesquisa. Existem ventosas, às vezes você mora em casa alugada e não pode, né? Então você tem umas ventosas que tem os aramados que você guarda os seus shampoos, guarda o seu sabonetinho lá. Vamos manter essa parte da organização muito boa. No meu banheiro, uma dica que eu dou, que eu gosto, que aí a gente entra mais na parte energética, mais na parte da decoração de harmonização mesmo, é colocar uma planta. E assim, eu tenho um vídeo, vou deixar num cardzinho, na verdade vou deixar aqui embaixo, na descrição, o vídeo que eu falo sobre algumas plantas. Então, espada de São Jorge, você pode ter lírio da paz, você pode ter outras plantas no seu banheiro que são muito boas para banheiro. E além de tudo, ela traz essa questão de absorver as energias, não só as energias negativas, falando energeticamente, mas elas têm um poder, principalmente a espada de São Jorge, o lírio da paz e o calanchoe. Eles têm o poder de trazer aí a limpeza das toxinas do banheiro em termos de químicos, tá? Então não só energético, vale a pena. Eu gosto de colocar cristais no banheiro. Então o cristal quartzo transparente é muito bom você ter no banheiro por conta das energias, por conta de trazer aí um ambiente, um foco da natureza para dentro do ambiente, caso você não consiga colocar planta. E uma coisa que eu indico bastante, porque nem todo mundo tem uma iluminação muito boa no banheiro, e às vezes as plantas não vão, realmente tem lugares que são muito escuros. Então o que eu gosto de colocar? Eu gosto de colocar um cachepô, um bowl, que agora fala, né? Um bowl, um vasinho de cerâmica com pedras de rio. Essas pedras, elas vão trazer, lembra, a gente está falando de energia, a gente está falando de simbologia e de Feng Shui, dessas coisas, desses assuntos mais energéticos. E as pedras, os rios, ela vai trazer a natureza. O que eu faço? Se possível, eu coloco uma pedra, um bowl assim um pouquinho maior, com as pedras de rio mesmo. Você pode ir no rio ou você pode comprar em lojas que vendem produtos para plantas, aquelas pedras que vão no jardim. É bem legal, pedras maiores, enfim. Use a sua criatividade, qualquer coisa, se você tiver dúvida, deixa mensagem que eu falo e eu vou indicar. Agora eu vou falar a última dica para suíte, mas antes disso, eu vou sugerir que você já se inscreva aqui no canal, deixe esse like legal aí que
ajuda a compor. Eu não sei, existe uma coisa de ripar o vídeo. Se aparecesse essa opção, vou pedir para você fazer me ajudar aí com esse ripar. E vamos falar da suíte. Primeira coisa, já falei, já dei um spoiler aqui, tem que ter porta. Cris, não tem porta, não tem como. Uma porta de correr, aí existem portas de camarão, bati no microfone. Porta camarão, enfim, coloque uma cortina, não é o caso, mas pode colocar uma cortina bem bonita. Eu já vi cortinas de veludo, assim, que fica uma coisa maravilhosa, mas a sugestão principal é uma porta que você possa isolar. Por quê? Porque a porta do banheiro, principalmente à noite, ela é muito importante que ela esteja fechada, tá? Então, à noite, você fala, Cris, mas durante o dia, em alguns casos, eu preciso abrir a porta porque para iluminação, para ventilação, ok. Mas durante o dia, tampa do vaso fechada, lixinho fechado, todas as harmonizações que eu dei nesse vídeo, pode deixar a porta aberta. Mas, à noite, é importante você fechar. E aí tem um detalhe, a suíte, eu gosto muito de colocar a esfera de cristal facetado no batente da porta. Aquelas esferas com um cordãozinho. Por quê? O que acontece? Ah, Cris, mas isso daí é superstição. Não é superstição, é uma forma de você dividir. Você lembra que a gente está falando que tudo é energia, que tudo que nós estamos falando é coisas palpáveis. Não são coisas palpáveis, e sim que a gente sente. Então, de repente, você colocar essa barreira, então você pendurando uma esferinha de cristal facetado, não precisa ser muito grande, pode ser pequena, 20, 30 milímetros, pendurar centímetros, não é milímetros, centímetros, você pendurar ela, você vai estar mostrando, já que a gente está falando em harmonização, em Feng Shui, você vai estar eliminando aí, colocando uma barreira, dizendo, ó, daqui para cá é o meu banheiro, daqui para cá é o meu quarto. E aí reforçando com a porta fechada. Então, é isso que eu tinha para falar. Vamos cuidar desses banheiros e deixar aí mudar essa temática de que seja o vilão de uma casa. Pelo contrário, o banheiro é a nossa cura física, tão importante quanto a nossa cura energética, quanto a nossa cura psicológica, a nossa cura espiritual. Ok? Abraços e eu te espero no próximo vídeo. Até! Tchau!